Oi, oi, pessoal. Estamos começando não um CoffeeCast dessa vez. É mais um bate-papo para conversar sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Como muitos de vocês sabem, quem ouve a gente faz um tempo já sabe que nós temos aqui na nossa mesa um integrante do Sul, é o Carlos. Ele mora no estado, inclusive tem atuado como voluntário, enfim, e está presenciando tudo que está acontecendo lá. A Gabi hoje não está aqui. É só para informar vocês que realmente é um bate-papo, porque a gente precisa de ajuda. A gente não, eles precisam de ajuda. Então, vou começar. Oi, Carlos. Tá tudo Oi. bem? Como é que tá a situação? Então, assim, essa é uma pergunta que ela é muito complicada e complexa de responder nesse momento, né? Frente a muitas situações, comigo especificamente, está tudo bem. Mas é muito injusto, às vezes, na verdade, a gente responder isso, assim, existe um peso nesse momento emocional, e acredito que isso não esteja restrito ao Rio Grande do Sul nesse momento, porque eu tenho visto muitas manifestações, assim, até acredito que ouvi de alguns de vocês aqui do CoffeeCast, e ouvi de muitas pessoas que moram fora do estado, né? Que coisas cotidianas agora, nesses últimos dias, têm sido um pouco mais dificultosas de serem leves, né? Vivenciar o dia a dia, e quando você lembra da situação do que está acontecendo aqui, claro, quando você entende da gravidade do que está acontecendo aqui também, acaba trazendo um peso, né? Você se sente culpado, às vezes, por rir, por reagir de uma maneira leve às situações cotidianas mesmo, né? Então, tem sido muito difícil aqui, em específico, a gente vivenciar tudo que nós estamos vivenciando, e não só aqueles que foram diretamente afetados pelas enchentes, né, que são muitas pessoas. Os números indicam aí mais de 1,5 milhão de pessoas que ou perderam completamente as suas casas, ou tiveram as suas casas afetadas por enchente. Pessoas que estão desabrigadas já somam aí quase 1 milhão. Então, muitas pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade muito grande nesse momento, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos os voluntários, nos quais eu me incluo, que estão em diversas frentes, em ajuda de resgates, que agora já tem se tornado um pouco mais controlável. Enfim, abrigos nas ruas e em tudo que está acontecendo, o voluntariado ele tem sido muito pesado, né? Tanto fisicamente, né? Para nós tem sido muito pesado fisicamente, e também emocionalmente, porque quem esteve naquela frente nos primeiros dias ali resgatando pessoas viu coisas realmente avassaladoras, né? E eu acho que são coisas que vão demorar muito tempo para que a gente consiga é, estabilizar a nossa saúde mental, né? Porque são situações que a gente realmente não esperava vivenciar, né? E são coisas que a gente viu, coisas que a gente ouviu, ao mesmo tempo um sentimento sempre de impotência, um sentimento de medo, um sentimento de incerteza, que nos acompanha desde o primeiro dia, né? E vem se desenrolando aí durante todos esses dias. Para quem não sabe, essa situação ela vem acontecendo desde o dia 2 de maio, né? A gente já está aí, então, quase há 15 dias vivenciando esse caos e imersos nessa catástrofe, né? Realmente uma catástrofe. Algumas vezes eu me referi com o pessoal aqui do CoffeeCast como um apocalipse, a gente estar vivendo um apocalipse, mas realmente o cenário, aquilo que nós temos vivido nos nossos dia a dia aqui no Sul, tem sido exatamente assim aquilo que a gente muitas vezes acompanha em séries pós-apocalípticas,
né, uma realidade muito estranha de se viver, assim, por vezes eu passando nos locais aonde eu cotidianamente passava, eu estranhava o local onde eu estava, porque o grau de destruição que as coisas tomaram, né, parece que realmente aconteceu um apocalipse, se passaram 20 anos nesse mundo pós-apocalíptico, e aí você revisita aquele local, né, porque são coisas assim inexplicáveis que os nossos olhos têm visto. Então, respondendo a pergunta, Rico, é muito difícil responder que estamos bem, né? Dentro do possível e dentro do grau da catástrofe, talvez eu esteja muito melhor que muita gente, mas muito longe de estar bem. O Carlos trouxe aí para a gente alguns números e até datas do que está acontecendo. Muita gente tem chamado de tragédia climática, tem chamado de catástrofe. Pela minha rápida pesquisa, eu vi que tudo indica que isso poderia ter sido, talvez não evitado, porque acho que a força da natureza realmente ninguém controla, mas poderia ter sido talvez amenizado, poderia ter sido avisado antes, porque parece que desde 2015 corre aí uma notícia de que, tipo assim, vai acontecer alguma coisa, vocês precisam estar preparados, e ninguém se preparou, ninguém preparou a população, ninguém avisou ninguém, e enfim, agora a gente está vendo o que está acontecendo. Carlos, vou tentar entender mais ou menos desde o dia 2 de maio o que aconteceu. Da minha última pesquisa sobre isso, que foi, acho que antes de ontem, eu vi que já tinha mais de 140 mortes, mais de 120 pessoas desaparecidas, mais de 440 cidades afetadas, e aí isso também afeta pessoas tanto diretamente quanto indiretamente também. Você, pelo que eu tenho conversado, eu percebi que você foi afetado de uma forma indireta a tudo isso que está acontecendo. Mas desde o dia 2 de maio, como é que vocês perceberam que a coisa não era normal, que as coisas estavam saindo de controle? É, Foi durante a noite, vocês acordaram e perceberam que o rio estava acima? Foi durante a... Como que aconteceu tudo? Você tem mais ou menos esse parâmetro? E como é que vocês veem o futuro disso? Né? Porque a gente sabe que daqui a pouco a água começa a baixar e aí a destruição que vocês vão ver vai ser muito maior. E, enfim, como é que vocês estão se preparando para o que vai vir agora? Então, Henrique, eu acho que não teve um preparo prévio, não teve um preparo do momento e também não está tendo muito um preparo para o que vai vir, né? Até porque nós não temos nem noção quando isso vai acabar de fato, né? Nesse momento hoje que eu estou falando com você, nós tivemos um dia de sol depois de quase 15 dias de chuva. Amanhã a previsão é de sol também, mas no outro dia, que vai ser uma quinta-feira, nós já retornamos à previsão de chuva. E junto com essa chuva, um frio muito intenso que já está aqui sobre o estado. Nesse momento que eu estou falando com você, na Serra Gaúcha está perto de 0 graus. Aqui na minha cidade, a gente está beirando aos 5 graus. Né? Então, a gente tem que lembrar que as pessoas estão desabrigadas, né? E mesmo aquelas que estão em abrigos montados, esses abrigos eles são em pavilhões, em ginásios de escola, ambientes muito abertos, né? Em que o frio ele não pode ser controlado, né? Então, a gente, por mais que nós moremos aqui numa região muito fria, poucas casas têm uma estrutura como são nos Estados Unidos, Canadá e outros países que também são frios, né? Com calefação, lareira e etc. Então, essas pessoas elas estão além da situação toda que está acontecendo, além também da chuva e de tudo que tem acontecido, expostas a um frio muito intenso. Então, enfim, tudo começou lá no dia 2 de maio, né, com uma chuva que começou vindo lá da região da Argentina, Paraguai, para cima do Rio Grande do Sul, fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. E isso já tinha acontecido, né? Às vezes eu ouço muitas pessoas falar, mas aqui no meu estado também acontece enchente, não tem todo esse falatório que se está fazendo,
né? Não tem todo esse alvoroço que estão fazendo. Sim, gente, aqui no Rio Grande do Sul também, todos os anos, nós sofremos com enchentes, porque a maioria das cidades são cortadas por rios. O Rio Grande do Sul tem muitos rios, muitos rios. O grande problema do Rio Grande do Sul é que a maioria desses rios, eles escoam para o mesmo lugar, né? Então, esse é o grande problema que nós temos aqui. Mas, enfim, todos os anos nós sofremos com enchente. No ano passado, no começo de novembro, nós tivemos enchentes em que várias dessas cidades que foram agora principalmente afetadas já tinham sido afetadas, já tinham sido destruídas pelas chuvas, pessoas já tinham morrido nesse evento do ano passado. Entretanto, foi uma situação um tanto quanto mais contornável por serem pontos específicos, e o que eu estou querendo dizer aqui, não que as mortes que ocorreram sejam contornáveis, né? A vida a gente não pode comparar, por mais que agora a tragédia tenha sido numerosamente maior, né? A perca da vida de alguém é triste por si só, né? Mas o que eu quero dizer é que foram pontos específicos e que as pessoas conseguiram contornar e reconstruir as suas casas e a cidade, né, e fazer com que ela fluísse. Então, enfim, essa chuva ela veio dessa região da Argentina, na verdade, desde a Amazônia, desceu pela Argentina e entrou no Rio Grande do Sul. E o que acontece? Para cima do Rio Grande do Sul, Santa Catarina para cima, estava se vivendo um clima de intenso calor. Havia uma frente de calor muito forte. Ou seja, essa chuva ela ficou presa no estado do Rio Grande do Sul, ela não conseguia se dissipar. E, ao mesmo tempo, o mar, o Oceano Atlântico, estava soprando os ventos para dentro do estado do Rio Grande do Sul, à medida que o Pacífico, do outro lado, também soprava seus ventos para dentro do Rio Grande do Sul. Então, toda essa chuva ela ficou encapsulada em cima do estado. E aí, na quarta-feira, começou a chover e nós tivemos os primeiros desastres muito parecidos com aqueles que a gente já tinha presenciado no ano passado. Só que como essa chuva ficou presa, essa presença de chuva ficou presa em cima de todo o estado e não conseguia sair, e não tem conseguido sair até agora, todos os rios começaram a encher. Todos os rios do Rio Grande do Sul começaram a transbordar. E eles começaram a afetar, em primeiro momento, as cidades que estavam ali na sua região, né? E, ao mesmo tempo, como eu disse lá no começo, todos eles escoam para o mesmo lugar, que é o lago ou o rio Guaíba, né? O Guaíba ele tem esses dois nomes, ou ele é chamado de rio ou de lago. Por quê? Porque não se consegue definir o que ele é. Porque o Guaíba, no seu centro, ele corre como um rio, mas as suas margens se comportam como uma lagoa. Então, ele é uma lagoa que no meio tem uma corrente de rio. Ele recebe a água de todos esses rios que vêm lá desde o norte do estado até essa região metropolitana, onde está Porto Alegre, onde está a cidade de Canoas, que são as cidades mais afetadas e aonde mora a maior população do Rio Grande do Sul. O Guaíba, ele tem um local só de escoamento, que é a Laguna dos Patos, Lagoa dos Patos, que, para vocês terem uma dimensão, ela tem o tamanho mais ou menos do estado do Espírito Santo. Então, é uma lagoa do tamanho do estado do Espírito Santo, que recebe toda a água do Guaíba, que recebe todos os rios. E a Lagoa dos Patos, ela tem uma única saída para o mar, e é uma saída finíssima. Então, toda a água do estado, toda a chuva que cai sobre o estado, escoa para o oceano por um local muito pequeno na Lagoa dos Patos. Isso nunca tinha acontecido nessa proporção, porque, como eu disse, a Lagoa dos Patos é muito grande, o Guaíba também é grande. Então, para acontecer, precisava ser um evento muito pontual e muito cheio de critérios que nunca tinham se cumprido. Só que dessa vez aconteceu.
né? Como eu disse, essa chuva ficou presa em todo o estado e ficou chovendo durante quase 15 dias aí consecutivos e causou o que causou. Então, o Guaíba começou a encher, né? E acabou transbordando e vindo a adentrar aí as cidades, né, principalmente Canoas, Porto Alegre, mas todas as cidades que têm rios acabaram sofrendo enchentes, acabaram tendo destruições, né? E isso não foi uma vez só. Então, o que, que aconteceu? No primeiro dia, essas cidades da Serra, essas cidades de outros lugares longe da região metropolitana, sofreram a enchente dos seus rios. Essa água desceu no dia posterior e veio para o Guaíba e começou a encher aqui. E, ao mesmo tempo, continuou chovendo nessas outras cidades e novas enchentes foram acontecendo. Então, essas pessoas, elas não perderam a casa uma vez, não perderam a casa duas vezes. Isso aconteceu diversas vezes nesses 15 dias. Então, muitas vezes, os voluntários trabalharam para reorganizar as cidades e quando eles estavam conseguindo naquele dia contornar a situação, vinha uma nova enchente e levava tudo de novo. Então, por isso que o caos se instalou, porque a gente já não sabia mais o que fazer para contornar, né? No momento, como o Rico falou, não havia também muito o que se fazer, nem mesmo o governo, nem mesmo os órgãos públicos poderiam fazer alguma coisa efetiva, né? Claro que há anos atrás, sim, mas no momento em que a catástrofe está acontecendo, não tem muito o que se fazer. A tentativa sempre é salvar as vidas, evitar que pessoas e animais morram, né? E torcer para que em algum momento essa catástrofe cesse. Você tem atuado bastante como voluntário, mas você compartilha algumas coisas com a gente no nosso grupo sobre o que você viu, sobre o que você está fazendo. Esse dia você disse que estaria de guarda, porque essas pessoas estão sendo levadas para esses abrigos que eu espero que sejam temporários. Como é que tem sido essa experiência de voluntariado, Carlos? Assim, você estando bastante emocionalmente afetado, claro, você sabe que suas coisas materiais é, não teve uma perda, ou não teve uma perda 100% de tudo, mas enfim, a sua cabeça está muito fora do eixo com tudo que está acontecendo. Quando eu digo a sua cabeça, não é a sua, Carlos, eu acho que de todos os gaúchos que ali estão se voluntariando para ajudar. Como é que tem sido esse momento de ajuda? Como é que você tem feito para se manter são e evitar o surto? Porque eu acho que é inevitável, né? Tipo, não cair às vezes no choro, escondido que seja, enfim. Como é que você está lidando com isso? Então, Rico, financeiramente e nos nossos bens, né? Como você disse, eu não fui afetado, minha casa não sofreu pela enchente, mas assim, o que tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul é um movimento muito bonito, né? E eu estendo isso, na verdade, para todo o Brasil, porque a gente tem recebido muita ajuda de todos os estados da federação, e isso tem sido muito bonito, assim, o estender de mão e a forma como as coisas têm chegado a nós. E eu quero deixar realmente o meu agradecimento a todo o Brasil, né, a todas as pessoas que têm cooperado, né, seja com doações, seja com dinheiro enviado em Pix e ajudas em ONGs, seja com pessoas que têm descido para ser voluntários aqui, ou até mesmo aqueles que têm feito suas orações, têm emanado pensamentos positivos, porque tudo isso é válido. Toda a ação de bondade tem chegado até nós e isso tem sido assim um suporte muito grande para todos nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas assim, o movimento que a gente tem visto aqui interno acontecendo é uma coisa muito muito estranha, né? O que tem acontecido, porque o susto foi tão grande que nós não tivemos até o momento assim muito tempo de raciocinar as coisas que estavam acontecendo. A gente simplesmente ligou um modo de sobrevivência e fomos sobrevivendo e ajudando outras pessoas a sobreviver. E dentro disso entra uma dinâmica muito estranha também para nós, assim,
enquanto sociedade e a vida que nós levávamos até então, aonde existe um individualismo, né? O mundo hoje ele é muito individualista. Nós aqui no CoffeeCast já diversas vezes debatemos sobre essas questões da individualidade de cada um e quanto as pessoas têm se tornado individualistas na nossa sociedade. Mas nesse momento de tragédia e de tudo que envolveu e tem envolvido essa situação, as pessoas elas têm sido solidárias aqui no Rio Grande do Sul, num nível em que eu já cheguei a muitas vezes duvidar que era possível, sabe? Muitas vezes eu brinquei e falei a respeito de não acreditar mais na humanidade das pessoas, e esse momento, se tem algo de bom para se extrair, eu acho que tem sido isso, assim, um recuperar de fé na humanidade das pessoas, porque o que eu tenho visto, assim, é algo para aqueles que são cristãos. Tem lá uma referência bíblica, mas isso também a gente vê em questões políticas e em outras religiões a respeito da caridade, mas que tem uma parte do Evangelho onde Jesus fala a respeito que aquele que tiver 2 capas, divida e dê uma das capas àquele que necessita, né? E é exatamente o que tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul. As pessoas simplesmente pararam de estocar coisas, as pessoas simplesmente pararam de viver as suas vidas, as pessoas simplesmente abandonaram esse método de encher os seus cofres para dividir, né? Então, assim, o que a gente tem recebido de doações aqui do Rio Grande do Sul é exatamente nesses termos. A pessoa que tem 2 casacos, ela está doando um casaco e ficando com o outro. A pessoa que tem 20 casacos, ela está doando 19 casacos e está ficando com um. Então, assim, eu fico até emocionado porque o que a gente tem visto é isso. As pessoas elas chegaram a um nível de solidariedade nesses dias que a gente tem vivido que eu realmente duvidava que era possível. Eu não sabia que as pessoas ainda tinham esse sentimento. Talvez é um sentimento que hoje em dia só se possa ativar dentro dessa realidade de sobrevivencialismo, mas eu tenho visto isso acontecer, né? As pessoas simplesmente esvaziando seus cofres e doando basicamente tudo que tem, ficando só com aquilo que é necessário para sobreviver esse mês, pagar as suas contas e ter um arroz e um feijão para comer durante o mês, e de resto doando todo o dinheiro que tem. As empresas, né, pequenas empresas principalmente, fazendo esse mesmo movimento. Então, é isso que a gente tem vivenciado aqui, né? Então, essa foi a preparação, esse é o preparo que a gente tem e que a gente tem vivenciado. A gente não tem conseguido pensar muito a respeito do que tem acontecido, de como nós vamos lidar. Nós ainda estamos sobrevivendo, né? E muitas coisas estão sendo deixadas para depois, porque de fato não tem como serem resolvidas agora. E o que a gente tem comentado muitas vezes entre nós, principalmente voluntários, é a respeito de que essa situação, por mais que as águas baixem, ela vai se arrastar por meses ou até talvez por anos, né? A gente tem aí aquela questão do furacão Katrina nos Estados Unidos que aconteceu e que foram 10 anos até que se conseguisse recuperar aquilo que o Katrina levou. E numericamente, o Katrina ele teve menor impacto do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, o número de pessoas afetadas, o número de destruição, os valores, né, a previsão econômica do que se perdeu aqui no Rio Grande do Sul nesse momento supera tudo aquilo que aconteceu com Katrina nos Estados Unidos, né? Então, se lá eles levaram 10 anos para conseguir reconstruir e recuperar aquilo que foi perdido de alguma forma, quem dirá aqui no Rio Grande do Sul, né? Então,
A nossa previsão é exatamente essa. A gente ainda não sabe como a gente vai lidar. A gente sabe que isso vai se estender aí por algum tempo, né? Que não é agora simplesmente esperar as águas baixar, limpar as casas e as pessoas voltam a morar nas suas residências. Isso é o menor dos pontos, né? Porque são 20 dias, 15 dias aí que o Estado está praticamente parado, né? Economicamente, isso tem um impacto em todas as áreas, em todos os âmbitos, mas também na vida cotidiana da sociedade, né? Aqui do Rio Grande do Sul. Isso tudo vai ter impactos, né? Vão ter pessoas que, como eu disse, já perderam 3, 4, 5 vezes nos últimos anos as suas coisas por causa de enchentes. Dessa vez perderam mais e que talvez não vão ter mais a mesma sorte que tiveram das outras vezes e que vão precisar de auxílio. Então, os voluntários daqui já entenderam que esse agir voluntário, ele não pode ser para esse momento. Nós vamos ter que viver aí uma boa parte dos próximos meses ou talvez anos ainda nos disponibilizando para voluntários nas diversas esferas, desde doações, porque vão continuar tendo muitas famílias que vão estar desassistidas até que o Estado consiga se recuperar, como também emocionalmente, espiritualmente, etc., nessas várias frentes que o ser humano apresenta, né, essas diversas necessidades que vão aparecer aí a partir desse evento todo que aconteceu. Entendi. E já que você falou de doação, a gente está gravando isso realmente com esse intuito. Tentar, a gente nunca sabe quem a gente vai acertar e quem vai parar para ouvir esse podcast ou qualquer outro que a gente produz, mas foi o meio que a gente encontrou de tentar chamar mais atenção, de pedir mais ajuda, porque, como o Carlos falou, essa ajuda vai ser por um tempo, as coisas vão precisar chegar por um bom tempo, não é só agora, porque agora está acontecendo, então agora nós temos que ajudar. Não, eu acho que isso vai se estender por alguns meses, eu espero que não tantos, mas acredito sim que vai demorar aí um tempo, pelo menos até o final do ano, para as coisas estarem mais calmas, estarem estabilizadas. Então, aqui na descrição você vai encontrar um monte de canais de doação, que o Carlos também vai falar sobre eles um pouco. E eu gostaria de verdade, assim, de pedir que se você puder doar, seja com ajuda financeira ou não, não sei se essa cidade de vocês o correio está fazendo, mas com certeza algum ponto, tem alguma coisa de arrecadamento para ser enviado para o Rio Grande do Sul, porque na minha cidade não é só o correio, tem muitos pontos de arrecadamento espalhados em diversos pontos da cidade. Eu já ajudei da maneira que eu poderia, quero ajudar mais. Gravando isso aqui, eu acredito sim que vai ajudar também. Então, Carlos, eu quero que você deixe aí os meios de que sejam acessíveis para ajuda, para chamar atenção, porque eu acho que vai precisar por um tempo ainda. Fica à vontade. Então, iniciando aqui falando a respeito de uma coisa que muito me preocupa assim nos últimos dias, que é a respeito das fake news, né? Algumas pessoas têm, inclusive, começado a desacreditar do tamanho da tragédia que tem sido por causa de algumas fake news que têm sido lançadas. Gente, tem fake news? Tem fake news, tá certo? Na verdade, eu que estou vivenciando aqui, muito, na verdade, as fake news que têm se espalhado, elas não são completa mentira. Elas são informações que estão sendo passadas de modo errôneo, mas que não se desvencilham da verdade do que está acontecendo. A situação aqui é muito grave. Então, por mais que vocês vejam pessoas inventando, mentindo, trazendo números que não se confirmam, aumentando histórias ou procurando culpados onde não tem, não desacreditem e não deixem de doar.
tá certo? Porque a gente, como eu disse, como o Rico ressaltou aqui de novo, nós vamos precisar aí por um bom tempo desse auxílio. O primeiro dos canais de ajuda que você pode acessar e que eu acho que é bastante confiável, como o Rico disse, é o sistema As Agências dos Correios, que pelo que eu entendo até o momento, que estão fazendo o transporte, o translado gratuito para o Rio Grande do Sul, né, para as áreas afetadas, as agências dos Correios do estado de São Paulo, do Paraná e de alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul que não foram afetados, tá certo? Então, você pode procurar nesses estados e nessas regiões as agências dos Correios para levar as suas doações. Carlos, o que a gente doa? Gente, precisa-se de tudo, porque as pessoas perderam tudo e as necessidades urgentes e emergentes no momento são tudo. Então, itens de higiene, alimentação, água, roupas, principalmente roupas de frio, porque, como eu disse, no momento o frio está intenso, as pessoas necessitam colchão, roupa de cama, roupa de banho, sapatos, tudo, gente, tudo, roupas íntimas, tudo é necessário, tudo é preciso nesse momento. Então, isso pode ser levado até as agências dos Correios para ser feito o translado para o Rio Grande do Sul, tá certo? Além disso, além dos Correios, tem uma ONG chamada Ação da Cidadania, tá? Ela é uma ONG que, no momento, ela está atuando na frente da alimentação emergente, ou seja, porque como eu estava comentando antes da gravação com o Rico aqui, quando você doa um saco de feijão, um saco de macarrão, ou algo que precise de um preparo, né, para alimentar uma pessoa, essa doação ela está sendo feita para a posterioridade, ou seja, para um momento em que essas pessoas retornarem para as casas, ou até mesmo para os abrigos prepararem essas refeições. Entretanto, né, entre o meio tempo dessas doações de alimentos chegarem até aqui, né, e também esse meio tempo das pessoas retornarem para os seus lares nos próximos meses, elas precisam comer, né? Nos abrigos elas precisam comer, então essas alimentações estão sendo feitas por marmitas, muitas vezes. Então, há muitos voluntários atuando nessa frente de produção de marmitas, de alimentos, para levar nesses abrigos e até nos locais onde estão os desabrigados nas ruas, porque não existem abrigos suficientes para essas pessoas conseguirem se alimentar. Então, a Ação da Cidadania ela tem atuado nessa frente, né, de reunir valores, levantar valores para esse trabalho, para a compra de alimentos, de marmitas e para fazer o translado até essas pessoas, tá? Qual é que é o Pix? Como é que você se informa para doar para essa frente? Pelo site www.açãodacidadania.org.br. Como o Rico disse, vai estar aqui embaixo, então é só vocês acessarem que vocês conseguem fazer a doação de vocês por Pix, tá? Outro modo de ajudar é a Federação, pela Federação, que é a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, tá? Também está recebendo por Pix, e a frente que eles têm atuado é justamente também dessa questão emergencial, dos itens fundamentais, mas daí de maneira mais geral. Então, produtos de higiene, produtos de limpeza, roupas, roupa de cama, colchões, que são as coisas que precisam para o momento. A Federação, ela também está recebendo por Pix, e esse Pix ele pode ser feito para a chave sosrs@federasul.com.br, tá? E também tem mais informações no site deles. Além disso, né, além da vida humana, nós também lidamos aqui com as questões das vidas animais, né? E os animais também merecem atenção e merecem ter uma vida digna. E nós estamos, de todo modo, tentando fazer com que isso aconteça, tá certo? E aí, para quem quer doar para essa frente, quem quer auxiliar nessa frente, que também precisa muito, tem o GRAAD,
Grupo de Resposta a Animais em Desastres, tá? O GRAAD, ele no primeiro dia, lá no dia 2 de maio, ele conseguiu já resgatar mais de 100 animais e desde lá vem trabalhando aí e hoje em dia já soma milhares de animais que foram resgatados, que estão em abrigos específicos para animais ou aqueles que já foram de encontro aos seus donos, né? Só que o GRAAD, ele principalmente precisa de duas questões. Primeiro, para quem está no estado do Rio Grande do Sul, ou quem pensa em vir para o Rio Grande do Sul auxiliar como voluntário, eles precisam de voluntários para trabalhar, porque são muitos animais e a demanda é muito grande, né? Mas, além disso, eles também têm recebido Pix, tá? A chave é o CNPJ da grade. O CNPJ é o 54465-282-1000 invertido 21. E também dá para se informar lá no site deles, que é o www.gradbrasil.org.br. Aí, além de todas essas que eu passei, tem mais duas formas de ajudar aqui, tá? Que é o Movimento União Brasil. O Movimento União Brasil, ele surgiu lá na época da pandemia do Covid, né? Que vários voluntários auxiliaram naquele momento que nós passamos. E agora, nesse momento em que o Rio Grande do Sul está passando por essa situação toda, eles também estão levantando aí financeiramente recursos, tá? Para mantimentos gerais, tá? Então, cobertor, alimento, água, colchão e etc. Então, se vocês quiserem ajudar o Movimento União, eles têm todas as informações deles lá no site movimentouniãobr.com.br. E, por último, uma parte governamental, eu não vou divulgar aqui o Pix do Rio Grande do Sul, né, porque eu acho que muitas pessoas têm um pouco de medo quanto a isso, mas nós temos o da Defesa Civil do Estado, que não está recebendo dinheiro, gente. Eles estão recebendo os mantimentos em geral. Então, colchão, cobertor, roupa de cama, alimentos, água potável, tudo que você quiser enviar, pode ser enviado. Inclusive, se você mora em um daqueles estados em que eu citei, os Correios, você pode enviar para o endereço da Defesa Civil do Estado, que fica localizada na Avenida Joaquim Porto Vila Nova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre, tá certo? Então, você pode enviar para esse endereço que a Defesa Civil está captando esses mantimentos, essas doações, para distribuir para as pessoas que estão necessitando. Então, eu acho que esses são várias das formas de ajudar, mas sim, gente, vocês provavelmente vão encontrar aí em Instagram, Twitter, nas redes sociais, várias ONGs que estão atuando e que estão auxiliando, né? O que eu acho, assim, o que eu tenho sentido no momento e como as coisas estão funcionando. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que não se pode questionar muito. Pelo menos nós gaúchos que estamos aqui enfrentando toda essa situação e vendo com os nossos olhos toda a situação, como eu disse antes, é um sobrevivencialismo, né? Então a gente não tem muito tempo de raciocinar e levar para um lado racional do que deve ser feito, como deve ser feito. A gente está fazendo. É urgente a questão. Então a gente muitas vezes nem tem tempo de pensar se aquele local é tão confiável quanto a gente acha. Mas será que eles não vão ficar com um pouco do meu dinheiro? Será que eles não vão ficar com as roupas melhores e doar só as roupas piores? A gente não tem conseguido pensar a respeito disso. O importante é fazer a doação. Então, se você pode doar, todos esses canais que eu indiquei, eles são confiáveis, mas se você não quiser doar para esses e quer doar para um outro lugar, achou uma ONG, uma associação, igreja, gente, as igrejas têm sido fundamentais nesse momento. Eu acho que a religiosidade, ela tem cumprido agora efetivamente o seu papel na sociedade, porque as igrejas de todas as religiões, todas as associações religiosas, igrejas evangélicas, igrejas católicas, principalmente,
mas todas as associações religiosas elas têm tomado a frente do voluntariado e se organizado para recepcionar as pessoas, para cuidar das pessoas de uma forma surreal. E, assim, pela primeira vez eu estou vendo o efetivo funcionamento da religião dentro da sociedade bem adequado. Então, se vocês quiserem doar para instituições religiosas, seja religiões afro, seja religião cristã, enfim, de todas as religiões que vocês verem que existem ali uma instituição fazendo algum tipo de trabalho, doem, porque normalmente são locais bastante confiáveis, né? Então, enfim, o importante é que vocês continuem doando, né? Por mais que às vezes fique com uma pulga atrás da orelha, mas pensem que a gente precisa, nesse momento, pensar na urgência e também ter um pouco de esperança de que as coisas que a gente está fazendo vão atingir o alvo certo, né? Se as pessoas vão desviar ou vão fazer algo errado com as nossas doações, a gente não tem muito como mensurar no momento, mas acredito que tem muita gente boa aí tomando essas frentes e que está muito disposta a fazer de tudo para auxiliar nessa situação. Eu só quero agradecer, como eu já falei, né, a todo mundo que tem doado, tem sido muito importante. Eu acho que a gente tem superado todas as diferenças que há anos vem nos assolando aqui no Brasil, né? E isso tem sido muito bonito, assim, a forma como as pessoas têm sido solidárias, né, e têm sido empáticas e altruístas e se colocado no nosso lugar também e sofrido as nossas dores e se preocupado com tudo que tem acontecido. Infelizmente ou felizmente, né, como uma entidade federada aí, todos nós no Brasil, não só aqui no Rio Grande do Sul, claro que aqui nós vamos sentir o impacto de maneira mais presente, mas o Brasil inteiro vai sofrer de alguma forma, né? Então, eu acho que isso tem sido muito bonito de se ver nesse momento, assim. Então, eu quero agradecer a todo mundo que tem de alguma forma nos ajudado, né? Como eu disse antes, seja com doações, seja com dinheiro, seja com mantimentos, ou seja com as suas orações, com seus pensamentos positivos, com as suas rezas, com as suas preces, enfim, com tudo de bom que se pode oferecer nesse momento. Nós temos recebido isso de alguma forma e nós agradecemos muito, né? Agradeço pelo espaço aqui no Coffee Cast para a gente falar sobre esse assunto, pela sensibilidade do Henrique, da Gabi, da Letícia, da Ive, comigo também, a preocupação deles que eles têm apresentado frente a esse momento. E, enfim, esperamos que muito em breve as coisas normalizem e que tudo fique bem para todos nós, né? E que essa situação toda que está acontecendo nos sirva como lição nacionalmente do quanto nós, como sociedade, dependemos uns dos outros, né? Longe daquele individualismo que muitas vezes a gente tenta vivenciar, o quanto nós precisamos nos entender como sociedade e o quanto as dificuldades de um acabam afetando os demais, né? E cada vez nos tornarmos mais solidários, porque eu acho, sim, que com isso a gente consegue fazer aí uma história muito bonita para ser contada, não só nessa situação do Rio Grande do Sul, mas para tudo aquilo que vier aí pela frente. Então, muito obrigado por todos os que ouviram, por todos os que têm ajudado e por toda a solidariedade que vocês têm nos oferecido. É isso. Mais uma vez, obrigado, Carlos, por ter se disposto o tempo aqui para falar com a gente e contar como as coisas estão aí. Para você que gosta do Coffee Cast da sua maneira tradicional, a gente não sabe quando ele volta, mas a gente quer voltar a fazer, até porque também distrai, diverte e talvez a gente esteja precisando disso. Talvez o Carlos precise disso também mais para frente. Então, aguardem, uma hora ou outra aí aparece, e, enfim. Muito obrigado, Carlos. A gente se vê numa próxima, pessoal. Tchau.